Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes aqui conosco e conectados pelas redes sociais, momento maravilhoso em que vamos fazer o nosso estudo bíblico. Todos convidados para, podendo, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 9 e seguintes. Inicio fazendo 3 perguntas para todos nós. Estamos multiplicando em favor das pessoas os bens que recebemos de Deus? Segunda pergunta: estamos nos desincumbindo bem de todos os encargos que Deus confiou e confia para nós? E a terceira pergunta: estamos nos lembrando de que todos, em algum momento, seremos chamados a prestar contas das bênçãos recebidas e de como aplicamos estas bênçãos? Para encontrarmos as respostas a estas indagações, convido-os a juntos lermos e estudarmos a parábola dos lavradores maus. A começar no versículo 9 do capítulo indicado. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, vendo-o, seja respeitado. Mas, vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herdade seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram.
Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Este o texto bíblico que nos inspira nesta hora. Iniciemos recordando que Jesus está em Jerusalém, vivendo seus últimos 6 dias sobre a face da terra. Já estudamos o tema, a entrada triunfal dele em Jerusalém, a sua lamentação por Jerusalém, a purificação do templo e sobre a autoridade de Jesus é questionada. Agora, a 5ª passagem, desde quando ele vai pela última vez para Jerusalém, a parábola dos lavradores maus. E lembremos que há os lavradores maus e há também os lavradores preguiçosos, lavradores acomodados, lavradores indiferentes, lavradores que dormem. E enquanto esses lavradores preguiçosos, acomodados, indiferentes, dorminhocos permanecem assim, a lavoura fica totalmente entregue às pragas, às intempéries e aos ladrões. Versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha. Este homem da parábola é Deus, e a vinha é o nosso planeta Terra. Arrendou-a a uns lavradores. Podemos entender lavradores como sendo todos aqueles que possuem já alguns encargos mais ou menos relevantes. Todos nós, em verdade, que possuímos algumas atribuições. Mas percebamos que Jesus aqui está, de maneira muito especial, dirigindo-se aos líderes religiosos, que, detendo o patrimônio da fé, guardando a responsabilidade da condução das massas para Deus,
vinham negligenciando as suas responsabilidades. Vejamos mais no versículo 9 que Deus arrendou a vinha. Nada do que se refere às nossas vidas é efetivamente propriedade nossa. Nosso, em verdade, ou nossos, ou nossas, são somente as virtudes, as qualidades morais, espirituais, que vamos conquistando a nossa melhoria íntima, porque todo o patrimônio que nos envolve, todo o patrimônio de que podemos nos usufruir, pertence verdadeiramente a Deus. A terra e tudo o que nela há não é propriedade nossa, é propriedade de Deus. Deus, portanto, é o Senhor de tudo. Somos, no dizer do versículo 9, os arrendatários. É-nos permitido explorar o tesouro divino para o bem, mas a renda pertence ao Pai. O lucro terá que ser devolvido ao Pai. E como é que devolvemos este lucro a Deus? Dividindo-o, compartilhando-o com os nossos irmãos de humanidade. Por fim, no versículo 9, está dito que nós arrendamos o patrimônio divino por muito tempo. Deus sempre nos dará o tempo necessário para a preparação do terreno, para o plantio da semente, para a rega, para a adubação, para a proteção da planta, aguardando o seu crescimento, a floração, a frutificação. Não necessitamos de pressa, assodamento, correria, agitação, ansiedade, estresse, porque Deus nos dará sempre o tempo necessário. No entanto, responderemos sempre pela perda de tempo, pela perda da oportunidade, portanto, pelo não aproveitamento das bênçãos concedidas pelo Pai. Versículo 10. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores. De vez em quando chegam em nossas vidas instrutores da vida maior, trabalhadores da vanguarda, que vêm ao nosso encontro para aferir o aproveitamento das lições e das oportunidades. E como vemos no versículo 10, está anotado, para que lhe dessem dos frutos da vinha. É a renda, é o lucro, é o ganho que obtivemos com as bênçãos que recebemos a título de empréstimo. Mas que fizeram os lavradores maus? Espancaram o enviado, espancaram
o mensageiro, o missionário, o responsável maior pela administração dos bens que nos foram confiados. E vemos aqui o tratamento que foi dispensado ao missionário, ao servo, especialmente destinado para a administração dos bens. Ele foi maltratado em razão da incompreensão dos lavradores, em razão da má-fé, da malícia, do dolo, porque de arrendatários eles queriam, em verdade, se tornar proprietários da vinha, apropriando-se, inclusive, dos lucros, da renda, de todos os benefícios. Versículo 11, vemos aqui algo essencial também para as nossas reflexões. E tornou ainda a mandar outro servo, depois que o primeiro foi espancado e mandado embora. Outro servo, mesmo com o nosso comportamento criminoso, negligente, irresponsável, leviano, inconsequente, Deus não desiste de nós. E por isso manda outro servo, que também é afrontado, espancado, expulso da vinha, porque os lavradores não se arrependeram da experiência primeira, quando maltrataram o primeiro servo, insistiram no comportamento criminoso, no afã, no intuito de se apropriarem de tudo. Vemos que o orgulho persiste, a teimosia persiste. Versículo 12, e tornou ainda a mandar um terceiro, que também foi ferido, espancado, expulso. Vemos que os lavradores continuaram incorrigíveis, desatentos, negligentes, irresponsáveis, maliciosos, com a intenção de se locupletarem. Esses missionários, almas irmãs, são os profetas antigos, os pais da história, os verdadeiramente santos, os mártires, os heróis que trabalharam pela vinda do Cristo, pela expansão do Evangelho. E até hoje, esses trabalhadores da vanguarda são cercados de incompreensão, de repúdio, de rejeição, ora na intimidade familiar, ora na comunidade. São trabalhadores incompreendidos, rechaçados, a voz do que clama no deserto, recordando uma frase bíblica. E o terceiro administrador foi também maltratado e expulso. Versículo 13, e disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu Filho amado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, talvez, vendo-o, seja respeitado, talvez, porque a teimosia era tanta, o orgulho era tanto, que este senhor da vinha, na parábola, não tinha certeza que, finalmente,
depois de 3 experiências malogradas, aqueles lavradores maus estariam arrependidos e dispostos a adotar um comportamento diferente. Versículo 14, 15, 16. Mas vendo-o os lavradores, o filho amado, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herdade seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Quanta responsabilidade temos todos nós, em quem o Pai confiou e confia algumas obrigações, seja na ciência, na filosofia, na religião, na administração pública, na política e em todos os ramos do conhecimento e das atividades humanas. E quantas consequências severas aguardam a todos os levianos, a todos os inconsequentes, a todos os irresponsáveis. E como sabemos pela história, o povo hebreu, que já tinha a crença no Deus único, não soube valorizar a contribuição de Moisés, de Josué, dos profetas, e também não soube o povo hebreu aproveitar a vinda do Cristo. E vale esta reflexão para nós, os espíritas. Será que nós, os espíritas, estamos lúcidos, conscientes, atentos, despertos? Estamos aproveitando adequadamente a vinda do codificador? Estamos aproveitando a codificação espírita, a doutrina espírita? Estamos estudando a doutrina, empenhando-nos por internalizá-la, por aplicá-la em nossas vidas? Estamos sendo fiéis ao ideário espírita? Ou estamos repetindo estes lavradores maus da parábola outra vez, desprezando a oportunidade, rejeitando Jesus, rejeitando o Evangelho, agora na sua feição rediviva através da doutrina espírita? E com todo respeito, podemos dilatar este raciocínio. Será que os irmãos profitentes de outras doutrinas religiosas estão aproveitando bem o ensejo? Ou, à semelhança dos lavradores maus, negligentes, estão também deixando passar esta oportunidade? Versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Meus amados, não nos enganemos. Jesus Cristo é e será sempre o fundamento divino do orbe. É o representante máximo de Deus sobre a terra. E nos versículos 18 e 19, vemos
as consequências danosas, dramáticas, lamentáveis, que hão de cair sobre os que rejeitam o Evangelho, que rejeitam o Cristo, desprezando esta bendita oportunidade reencarnatória. Versículos 18 e 19: qualquer que cair sobre aquela pedra, que é Jesus, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Dias depois, Jesus será preso, processado às pressas, condenado à morte na cruz e morto, como veremos através dos próximos estudos. Fiquemos com estas perguntas. Estamos multiplicando os bens que recebemos do Pai? Estamos empenhados em bem nos desincumbirmos das obrigações a nós confiadas? Estamos nos recordando de que todos seremos chamados à conta? Que o Senhor da vinha, ao chegar, que a desencarnação, ao chegar, nos encontre no trabalho do bem, procurando com a fidelidade possível, com a intensidade possível, fazendo o maior bem ao nosso alcance. A todos, o meu abraço, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.